Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Pois é, vocês podem estar achando estranho, mais um São Paulino usando a camisa do Corinthians, é o quê? Pegadinha? Não é não, irmão. Fazer o quê? Vai, Corinthians! Infelizmente aconteceu. Não tinha. Eu tava torcendo pro Vasco. Meus amigos falaram que eu vesti a camisa do Vasco, ziquei o Vasco. Vesti a do Corinthians pra ver se zico o ano que vem do Corinthians. 2026 do Corinthians não vai ganhar nada. Mas não tem como. Esse ano deu timão. Corinthians campeão do Paulista. Corinthians agora campeão da Copa do Brasil. Começou o ano sendo campeão e termina o ano sendo campeão. Premiado pelo Papai Noel corintiano com a Copa do Brasil. Fez por merecer. Não à toa é um time que menos tomou gol na competição. Apenas 3 golzinhos. E tudo nos 2 últimos jogos, né? Fazer o quê? Nos 3 últimos jogos aí na semifinal e agora na finalíssima. Corinthians é um time resiliente demais. Tem que aplaudir de pé o que o Dorival consegue fazer. O Mister Genial Júnior, o vencedor. O Corinthians foi tetra, o Dorival foi tetra também, só que 4 vezes sendo campeão da Copa do Brasil por 4 times diferentes. Tem que respeitar o Dorival Júnior. Copeiro nas Copas do Brasil, vence e sabe muito bem jogar essa competição, tá chegando ali junto ao Felipão, é um técnico multivencedor, venceu pelo São Paulo, venceu pelo Corinthians, venceu pelo Santos e venceu pelo Flamengo, agora só falta ele vencer pelo Palmeiras para encerrar ali o estado de São Paulo com os maiores, sendo campeão da Copa do Brasil. Incrível como o Corinthians soube sofrer, né, quando teve que sofrer lá em casa, na casa deles, na Arena Itaquera ali, e também quando teve que sofrer ali, porque o Corinthians é um time muito bem defensivamente, hoje conseguiu sofrer. O primeiro tempo faz o golzinho, depois ele começa a ter um pouquinho mais de sofrimento, o Vasco começa a crescer na partida, acha um empate belíssimo gol, um baita passe do Andrés Gomes, que foi pra mim, na minha opinião, nesses últimos 4 jogos do Vasco, o melhor em campo, o melhor do Vasco, jogou muito contra o Fluminense e agora contra o Corinthians, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, meio afobado, né, meio estabalhacado um pouquinho na tomada de decisão, mas é um cara jovem, tem muito a aprender, é um achado do Vasco, que o Vasco aproveite ele, porque é um cara que vai pra cima sem medo, mesmo tentando e errando, às vezes em sequência, mas ele tá sempre lá tentando, beliscando e conseguindo. Se inscreve no canal, deixa o like, acompanhe os vídeos lá no Instagram, que eu tô sempre postando vídeos, shorts no YouTube aqui mesmo e reels lá no Instagram, interagindo com a rapaziada também nos comentários, ali também nos stories, na DM, beleza? Então vamos lá, se quiser falar de futebol, a gente vai conversar, se quiser zoar, a gente vai zoar, estamos aqui pra isso. O futebol é isso, é alegria, é zoeira, tem a rivalidade sadia, beleza? Então se inscreva lá e vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Primeiro, antes de falar sobre o Corinthians, como eu já comecei falando sobre o Corinthians, vamos falar sobre o Vasco, parabenizar o Vasco de um belíssimo futebol. Infelizmente, futebol é isso, nem sempre o melhor, o que está jogando o melhor vence. Às vezes, a magia do mata-mata é essa. O adversário tem 1 ou 2 oportunidades, aproveita, consegue aproveitar, tem alguma falha, algum erro aqui, algum deslize, alguma falta de atenção. O adversário aproveita, faz os 2 gols nas duas únicas ou em poucas oportunidades criadas no jogo, enquanto você cria muitas oportunidades e não consegue fazer o gol. O Vasco jogou melhor os 2 jogos, tanto lá em Itaquera quanto no Maracanã. O Vasco foi super bem, dominou, conseguiu ter a posse de bola, conseguiu no primeiro tempo lá muito mais ainda, mas não conseguiu converter essa superioridade em números, em ataques, em finalizações em gol. Muito pelo contrário, o Corinthians conseguiu se defender muito bem. Acho que o primeiro jogo foi mais crítico para o Corinthians, foi o jogo onde a torcida ficou mais preocupada por o que vai ser do Corinthians no próximo jogo, no Maracanã. Será que E o Corinthians já vem vindo fazendo isso, né? E joga mal em casa e quando vai jogar fora de casa, ele sempre surpreende o adversário com esse jogo mais posicional, um pouquinho mais brigado ali no meio-campo por uma bola. Foi assim lá no Mineirão. O Corinthians conseguiu fazer o gol, fez o gol, se defendeu lá, jogou em casa mal, conseguiu ainda fazer o gol que levou para os pênaltis, nos pênaltis decidiu. E hoje contra o Vasco, logo ali no início do primeiro tempo, um passe magistral
do Mateuzinho, encontrou o Yuri Alberto, tem a falha do Léo Jardim, ó, pra mim ele falhou, cara. Se você vê a câmera aquela que tá em cima ali, pegando tudo de cima, dá pra ver que o Léo Jardim ele tava um pouco adiantado, ele volta pro gol. E nesse tempo que deu pra ele voltar pro gol e ele se posicionar pra talvez fechar ali o ângulo do Yuri Alberto, ele daria pra talvez ter ali adiantado, daria pra ele ter, porque a bola não foi rápida, foi uma bola muito bem passada, mas ela não foi tão rápida assim, dava pra ele ter interceptado, dado um soco, saído de alguma forma, mas cara, são detalhes. Igual eu falei, pequenos detalhes decidem, pequenos detalhes vão resolver. E o Vasco teve o seu pequeno detalhe, onde ele conseguiu resolver num gol ali, onde o Andrés Gomes ele faz o cruzamento, o Nuno aparece nas costas da zaga, cabeceia e faz o empate. E o outro gol, que é uma pintura, um golaço, 100% desse gol, não vamos falar que 100% porque ele não empurrou pro fundo da rede, mas 98% desse gol do Bidon. Ele sai do Barros, que vem seco para tentar dar o bote, ele consegue tirar. O Barros ainda, olhando na câmera lenta quando aparece, o Barros ainda poderia ter tido o recurso de botar a mão ali, mas eu acho que ele não queria tomar amarelo, sei lá, na hora, são pequenos detalhes, igual eu falei, detalhes resolveram um jogo, e nesses pequenos detalhes ele não conseguiu interceptar o Bidon, não conseguiu fazer a falta depois, e o Bidon ele partiu, teve ali a superioridade numérica, ele faz um corte, pra você ver, um cortezinho, um drible, como a importância do drible no futebol ainda, é um dos recursos mais importantes, porque num drible você limpa, você clareia a jogada, você abre espaço, você desconcerta, é um drible da onde ninguém espera que vai sair esse drible, então ele fez, tirou, desconcertou o time, o plano defensivo do Vasco todinho, e ele sai em superioridade numérica. Yuri Alberto, o Memphis e o Mateuzinho, ele passa pro Mateuzinho, o Mateuzinho dá um ótimo passe certeiro pro Yuri Alberto, que se posiciona muito bem, não fica impedido, somente para fazer o quê? Limpar, cruzar, e o Memphis ficar com o gol aberto para fazer o 2-1 e ali sacramentar a vitória do Corinthians e dar o título de tetracampeão da Copa do Brasil para o Timão. Parabéns, Corinthians, em meio a um ano muito turbulento, a um ano de impeachment, um ano de diversas especulações, de diversos acontecimentos, transfer ban daqui, resolve dali, problema político, problema fora, um ano incompleto, um ano inteiro de muitas coisas altos e baixos. O Corinthians termina lá em cima. Parabéns pro Corinthians, mereceu, jogou melhor, assim, o jogo como um todo teve a mentalidade de um time campeão, de um time que está acostumado. O fato de ter jogado já a decisão do Paulistão ajudou muito a essa equipe a não ter tanta pressão. Do outro lado, o Vasco tem a ansiedade de tirar o time da fila depois de 14 anos na Copa do Brasil, um time que já vem enfrentando tantas dificuldades, um time que nenhum davam por favorito, e chega no segundo jogo. Para mim, o Vasco vai chegar como um favorito um pouco por conta daquilo que ele apresentou no primeiro jogo. Então tudo isso é um peso a mais para uma equipe que não está acostumada a vencer. O Vasco está chegando, ano passado chegou na semi, esse ano chegou na final, ano que vem pode chegar na final e decidir fazer. É assim, para você ser campeão você tem que chegar. Nem sempre você vai chegar uma vez e vai ser campeão na primeira. Pode acontecer, mas não é a normalidade. A normalidade é igual o Corinthians. O Corinthians chegou em 22 na final, perdeu. Chegou na semifinal em 23, perdeu pro São Paulo. Chegou na semifinal mais uma vez no ano passado, perdeu pro Flamengo. E esse ano, mais uma vez, bate final. E finalmente, depois de 13, 15 anos, se não for me engano, ele vai e é campeão ali da Copa do Brasil. E é um título para coroar esse elenco que teve altos e baixos e no final conseguiu ir muito bem. E aí é a pergunta que eu me faço: Memphis e Yuri Alberto e tantos outros desse elenco já podem ser considerados ídolos ou tá cedo ainda? Deixa aí nos comentários, se inscreve aqui, tamo junto, valeu, é nóis.